Função quadrática ou função do segundo grau. É toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a f de x. Sendo que a, b e c são números reais. Porém, a não pode ser igual a zero. Exemplos. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 5. O valor de a é aquele que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, quando não aparece, o valor de a é 1. O valor de b é o que acompanha x. Então, nesse caso, é 3. E o valor de c é aquele coeficiente, é o valor independente, que não tem variável alguma acompanhando ele. Nesse caso aqui é 5. Quando f de x é igual a 0,5x ao quadrado, o valor de a é o valor que acompanha o x ao quadrado, nesse caso aqui. O valor de a vai ser 0,5. O valor de b é aquele que acompanha x. Nós não temos valor de b, então b vai ser 0. E o valor de c é o termo independente que não tem variável acompanhando ele. Nós não temos o valor de c, então c também vai ser 0. Lembre-se da afirmativa que falamos antes, que a, b e c são números reais. Porém, o único que não pode ser 0 é a. Isso aqui que b e c pode ser. Y igual a 8x ao quadrado menos 3x. O valor de a é o que acompanha x ao quadrado. Então, nesse caso, é 8. O valor de é o que acompanha x. Então, nesse caso, é menos 3. E o valor de c é o termo independente. É o valor que não acompanha variável. Nesse caso, nós não temos um termo independente, então c vai ser 0. Último exemplo, nós temos que g de x é igual a 4x ao quadrado menos 100. O valor de a é o que acompanha o x, nesse caso aqui é o 4. O valor de b é o que acompanha x. Nós não temos valores que acompanham x, então b vai ser 0. E o valor de c é o termo independente, que não tem variável acompanhando ele, então c vai ser menos c. Ok? Continuando. Olha esse exemplo. A figura representa uma região retangular, onde foi construído um canil. A figura que eu estou falando é essa daqui. Tá vendo? Havia um canil de dimensões 3 metros de comprimento por 4 metros de largura. Se eu quisesse calcular aqui a área desse canil, nós iríamos fazer 3 vezes 4. Então, 3 metros vezes 4 metros vão dar 12 metros quadrados. Então, esse canil aqui teria 12 metros quadrados. Porém, com a necessidade de abrigar mais cães, foi pensada na possibilidade de ampliar essa região em uma mesma medida. Como assim?
ampliar em uma mesma medida na largura e a mesma medida no comprimento. Ok? Como que a gente pode fazer a lei de formação dessa função? Ou seja, como é que a gente pode construir a fórmula dessa função? Então, pense no seguinte. Lembra do que a gente estudou em equação do segundo grau, da maneira de resolver completando o quadrado? Nós vamos utilizar o mesmo princípio. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai completar aqui. E vamos efetuar as multiplicações pelo comprimento. Nós já sabemos que o canil inicial ele tem 12 metros. Então, aqui vai ser 12. Ok? Aqui, a largura que vai ser estendida é x, e o comprimento é o mesmo daqui, ó, 3 metros. Então, 3 vezes x, 3x. Aqui, o comprimento que vai ser estendido é x, e a largura é o mesmo daqui, 4 metros. Então, vai ser 4 vezes x, 4x. E, por último, nós temos um quadrado de largura e comprimento igual a x. Então, nós vamos fazer x vezes x ao quadrado. Arrumando aqui essa equação, nós vamos ter o seguinte, ó, y, colocando na ordem de A, B e C. O único A que tem aqui é x ao quadrado. B, eu tenho dois valores que acompanham x, então, vou fazer a junção desses valores. Então, eu tenho 4x e 3x. Então, no total, vou ter 7x. Ok? E C é o termo independente, que é a área inicial do canil, que é 12. Com isso, nós montamos a nossa função. Outra coisa, a gente resolveu aqui completando o quadrado, mas a gente também pode fazer montando uma equação inicial para depois desenvolver. O que é que a gente pode fazer? A largura final e o comprimento final é o seguinte: o comprimento é os 3 metros iniciais mais o x. Então, podemos dizer que y é os 3 metros iniciais mais o x, que é o nosso comprimento, vezes a nossa largura final, que é os 4 metros iniciais mais o x. E aí depois a gente desenvolve 3 vezes 4, 3 vezes x, x vezes 4, x vezes x. Seguindo a regra do primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Que é o que a gente vai ver no próximo slide. Aqui, ó, a nova área é y e ela é função da ampliação das dimensões, que vai ser ampliação em x. Como a gente viu anteriormente. O que é que a gente vai fazer aqui? O primeiro vezes o primeiro. X vezes x, x ao quadrado. O primeiro vezes o segundo, x vezes 4, 4x. O segundo vezes o primeiro, 3 vezes x, 3x. E o segundo vezes o segundo, 3 vezes 4, 12. Como nós temos termo semelhante, 4x e 3x, nós fazemos a junção. 4x mais 3x, 7x. Então, vai ficar y é igual a x ao quadrado mais 7x mais 12, como a gente viu inicialmente.